Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gerou muito debate na última semana. Portugal trouxe um novo rebranding de marca. Então, nada melhor do que em época de Copa do Mundo, eu e o Pablo, diretores aqui da 77, debater sobre isso, debater sobre os últimos rebrands de escudos de seleções. Nós trouxemos aqui alguns dos últimos 20 anos e nós vamos mostrar isso para você e criar um tier list desses melhores para os piores nesse debate todo. Bora fazer essa tier list aí, colocar o que não só o nosso gosto pessoal, acho que principalmente trazer um pouquinho de repertório, né? Trazer um pouquinho do que a gente buscou aqui sobre cada um desses escudos, tanto visual quanto a ideia por trás. Maravilha. Bora começar com o que mais gerou esse interesse nosso também, né? De falar sobre, de mostrar um pouco do cenário aí e do que a gente entende a respeito. Vamos começar com Portugal. Boa, Portugal, acho que o principal ponto dele é essa questão de ele já ter saído, já ter uma repercussão muito negativa logo de cara, a ponto da federação já trazer que, na verdade, o logo não vai ser utilizado na camiseta, né? Só vai ser utilizado institucionalmente. Então a gente tem que primeiro considerar isso, acho que na avaliação, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Agora, para a gente avaliar realmente a questão do visual, queria a tua opinião antes. O que você achou? Vamos considerar que é a instituição, né, que não vai para a camiseta. Eu acho que a gente tem que partir desse ponto, para a gente ser justo, né? Porque tirar a própria cruz ali do escudo de Portugal, não existe esse mundo, né? Fora o próprio nome, né? O Federação Portuguesa de Futebol ali também não pode ser tirada de dentro de um escudo dessa força, desse tamanho. Então, pensando num redesign, né, no rebranding de instituição, que neles colocaram que é algo interno, né, mas é uma marca que passa uma certa credibilidade, mas ela ao mesmo tempo está muito genérica. Eu achei que o símbolo por si só não... duas faixas ali, né, com as cores e tudo mais, é um emblema que pode ser qualquer coisa, sabe? Eu achei que não tá tão forte e tão focado no que eles são, né? Quem são, toda a história e tudo mais. Cara, eu vou muito para a mesma linha, assim, eu acho que melhorou, se a gente for levar como lado de instituição, pelo menos ele é aplicável, né, hoje digitalmente, você consegue aplicar ele melhor, mas até trazendo a segunda tela, que acho que vai trazer isso que você comentou, que é o quanto ele é genérico, né? Porque em Portugal saiu muito essa questão dele ser muito parecido com o logo da cervejaria ali, da cerveja Sagres, né? Então, e realmente ele traz os mesmos elementos, ele traz as características muito parecidas. Então, melhorou, mas é um pouco genérico demais, né? Um pouco, assim, não sei se te incomoda também a questão dos pesos ali, de ter grossuras diferentes de linha. Mas melhorou um pouco, né? Onde que entra? Essa que é a questão. Vamos voltar pro Evoluiu, tier. mas poderia ser melhor. Eu acho que é uma boa análise. A gente já começa falando bem, né? Falando bem. Próximo da Venezuela. Vamos lá. Eu vou começar falando essa. É difícil. Eu gosto... Eu sinto que é meio anos 2010 ali, esses monogramas com letra, sabe? Mas pelo menos eles trouxeram a questão do vinho tinto ali, né? Que era a cor ali que a seleção usava, trouxeram as cores da bandeira, as estrelas ali também. Eu vejo que tem uma aplicação legal, assim, com certeza melhorou, funciona muito melhor, né? Pensando que a camiseta é nessa cor, assim, nesse tom, acredito que fica uma composição muito melhor, assim, é um dos que mais me agrada, confesso. É mesmo? Eu vou trazer uns pontos para contrapor essa balança. O monograma em si é legal, a composição toda. Eu vejo um problema aí de redução por conta dessa questão das linhas, então o espaçamento é pequeno, ou até mesmo a linha que contorna o todo do emblema ali, ele em reduções menores ele pode ter problema visual, pode ter alguma coisa nesse sentido. E um outro ponto que eu trago aqui é a cor, o dourado. Eu acho que o dourado, pro povo, pra cultura venezuelana, eu não consigo encaixar, sabe? Eu acho que não se conversa aí. Então vai ficar ali entre o melhorou muito e evoluiu, mas poderia ser a melhor?
que você Eu acha? acho que sim, eu acho que podemos ser justos, que O- melhorou, né? Mas Então, mas não tanto, não né? tanto, é. Boa. Agora da Coreia do Sul. Da Coreia do Sul, talvez o principal ponto, até trazendo um pouquinho aqui já do objetivo e da ideia que eles tiveram, né? Eles trouxeram um conceito que chama Moving Forward, então eles trouxeram uma gama bem grande aqui para o branding deles. Eles deixaram aquele tigre, né, com o fundo azul ali de lado para trabalhar uma outra forma, né, um pouco mais abstrata. E foi inclusive o que mais reclamaram na Coreia no lançamento. Né, as pessoas falaram que o animal parecia um gato, parecia uma leoa, ficaram fazendo associação com Rei Leão, com Transformers. Mas essa marca da Coreia, até eu passar ali para o próximo vídeo que vai dar para dar uma olhada, o quanto essa marca tem alguns detalhes interessantes. Por exemplo, essa forma, essa moldura hexagonal, ela simboliza a formação tática. Né? Então ela tem essas formações táticas. Acho que na próxima tela até dá para ver isso, né? Uhum. Tanto a parte de formação tática, né, mostrar essas possibilidades, quanto o retângulo atrás que traz o campo. Assim, me soa algo que a ideia é muito boa, a execução nem tanto. Não sei o que você acha. Pensa igual. Como rebrand, né? Como redesign do escudo, para mim a marca ficou muito bonita, as aplicações estão muito legais, mas essa questão da moldura, né? Acaba bloqueando um pouco o desenvolvimento disso em aplicação, pode prejudicar a própria escrita do nome, né? Da instituição, o KFA ali, ele está fora dessa moldura, então em aplicação isso também não é tão interessante. Tem os seus lados positivos e negativos, né, de maneira geral. Não concordo. A questão é, a gente tem 7 espaços para melhorou muito e 7 espaços para evoluiu, mas poderia ser melhor. Então, e obviamente, um espaço para melhor e um espaço para pior ali. Onde a gente vai encaixar essa Coreia? Eu colocaria como o primeiro melhorou muito, pensando no contexto gráfico. É original, né? Pelo menos é único, é original e tem uma ideia boa. Acho que Exato. já está acima das outras. Pensando no que eles tinham também e tal. Faz sentido, faz sentido. Próximo Irlanda. da Irlanda. Bom, cara, bem simples assim, né? Eles trouxeram essa questão do Shamrock, que é esse trevo de 3 folhas, que é um símbolo muito grande da Irlanda como um todo. Ele não aparecia na identidade da seleção desde 2004, né? Então foi uma das principais coisas que eles quiseram fazer aqui. Eles também fizeram ao mesmo tempo uma identidade para a instituição, mas que ficou diferente, não é a mesma. Casa muito com o movimento ali do mercado. E, cara, para mim melhorou muito, muito. Assim, ela deixa de ser um genérico e traz ali, obviamente, com a questão do símbolo redondo, que é muito tradicional do futebol, sim, mas mesmo assim com uma modernidade, com uma cor legal ali que contrapõe. Antes eles tinham esse tonzinho de dourado, agora eles trazem um amarelo bem mais forte. Para mim se não a melhor, é uma das melhores. Eu concordo contigo. Pensando em um emblema, né? A gente tem que partir desse princípio, né? É um escudo de seleção, então a gente não pode ir para um lado de tá redondinho, né? Tá dentro de um brasão e tudo mais. Não, a gente manteve, a avaliação tem que ser a partir daí. Então traz um símbolo que representa muito a instituição, o país, fica claro, né? Antigamente a marca anterior, a gente pode ver aqui, tinha uma type que não tinha nada a ver. Quer dizer, tem, mas para o esporte, né, para o futebol, não contextualiza uma bola de futebol ali, também não. Então, agora a instituição parte de um caminho que ela tem uma identidade própria, né? Tem aquela questão que representa, né, todo o país. Então, eu também acredito que seja uma das melhores aí que a gente tem para avaliar mesmo. Bom, vamos deixar no melhorou muito por enquanto, né? E depois a gente... Boa. Próximo é o da Áustria. E agora a gente olhando a tier list ali, dá pra ter uma noção que para mim é o principal ponto. Eu gosto muito tanto da Áustria quanto do Panamá. Eu acho que dá pra gente fazer essa análise quase que em conjunto. É verdade. Porque é muito parecida. E aí entra um ponto que para mim pega. Se você vai fazer um rebranding, um dos principais objetivos não é diferenciar, e você traz ali muito similar, assim, isso me pega um pouquinho.
Porque senão seriam duas das marcas que eu mais gosto, assim, principalmente a da Áustria. Acho que a Áustria tem uma aplicação um pouco melhor, ali um peso Sim. mais distribuído. Ela traz ali a águia de 10 asas, que é uma representação ali grande do país. Uma curiosidade desse escudo em si é que ele foi criado junto com a Puma. Então a Puma participou do processo de criação, né? Legal. E ele teve uma recepção bem positiva ali do pessoal. Já o do Panamá, ele também traz a águia árpia, né, que é um dos símbolos nacionais ali. E essa águia ali, ela protege o novo escudo. E você vê a forma que aparece o escudo é muito parecida, muito similar ali com o da Áustria. E os dois ali tiveram recepção muito positiva. Então, a questão é, os dois melhoraram muito. Sim. Porque os dois eram emblemas que não eram tão legais, né? O que você acha? 100% contigo. Se fosse para escolher entre um ou outro, eu fico com o da Áustria por conta da composição. O encaixe, né, a harmonia do escudo da Áustria, ele tem um equilíbrio melhor visual. O do Panamá, a gente percebe que tem alguns espaços, né? Parece que o encaixe do nome Panamá em cima foi só blocado ali. É diferente da Áustria, por exemplo, nesse sentido. Então, se fosse para escolher entre um e outro, eu ficaria com o da Áustria. Mas os dois melhoraram muito, né? Então é até injusto a gente falar assim que teve um rebranding, né? De certa forma. Então, deixamos os dois, não melhorou muito. Se precisar ir um para cima, é a Áustria. É o da Áustria. Uhum. Acho que por enquanto elas juntas ali fazem sentido. Bom, Equador, assim, tem uma diferença grande, né? Ela foi feita por uma agência equatoriana, né? Foi feita em 2020. E ela trouxe algumas coisas ali que o povo equatoriano, né, considera ali que são elementos inegociáveis. Então, o côndor ali, que é essa ave, ele se manteve, só que em outro formato, né? Antes ele aparecia em cima do escudo, acima do escudo, e agora ele aparece nas próprias letras. Ele tem a mesma questão da Venezuela, né, de trazer ali o monograma e trazer isso aplicado de uma forma um pouco mais moderna ali com o F virado. Ele também tem a representação, acho que na próxima tela ali dá para ver um pouquinho melhor, que é dessa cultura ali da Cília Mantenha, que ele representa ali a parte da costa equatoriana, enquanto a outra, o Shuar ali, que é a parte de baixo, representa a Amazônia, e o Côndor representa a parte da serra. Né? Então a ideia deles é mostrar o Equador unido, mostrar essas três representações. Eu gosto da ideia, acho que melhorou, mas não sei. Mas a aplicação não é tão interessante. Quando a gente estava falando sobre selecionar esses redesigns, né, de escudos para poder ter debate, eu encontrei muito meme com esse escudo aqui. Então não foi tão bem aceito lá no início por conta do monograma, o formato que é. Então a gente consegue ver chave, consegue ver pente, consegue ver muitas coisas aqui, muitas características, né, símbolos que são, né, do cenário, do mercado, do futebolístico, né? Então eu acredito que seja um problema visual aqui que eles acabaram construindo com esse novo formato. Concordo. Então evoluiu, mas poderia ser melhor, né, por enquanto. Concordo. Já o da Costa Rica, vou trazer só um pouquinho do que eles são ali, né, qual a ideia dele. Mas o da Costa Rica cara, era um dos mais feios que tinha antes, né? Vamos ser sinceros aqui, antes era complicado. Eu gosto desse jeito de escrever, acho que fica bem claro. É até um pouco comum essa abordagem ali na América Central. O Honduras usa o H, El Salvador, se eu não me engano, também usa o EUS. Ela tem ali a questão de representar os vulcões na parte de cima, que eu achei bem legal, mostrar eles falam, né, de ser um país de fogo e de gente valente, então uma questão bem legal. E eles trazem o dourado também um pouquinho ali, que é para mostrar a elite costarriquenha, né? A elite do futebol costarriquenho. O que você acha? É um símbolo que ele funciona bem no digital, né? Eu achei que o formato, a aplicação dele ficou bem interessante. Até passar para mostrar um pouco mais aqui disso que você comentou. Funciona muito bem no digital, mas ele está me trazendo muito uma imagem de esportes. Eu não consegui pouco digital demais. Eu achei ele muito digital. Ele funciona bem no digital, ele fica bem para aplicações,
mas ele não está trazendo a parte de esporte e futebol. Acho que esse é um contexto que me pegou na hora que eu comecei a O que é avaliar engraçado, ele. né? Porque antes não só tinha um cara jogando bola no escudo, como tinha várias bolas uma em cima da outra, e eles abriram mão completamente disso, né? O escudo Exatamente. também ele é bem voltado pro brasão de armas da Costa Rica, assim, né? Uma variação dele. A questão é, Onde encaixar esse... cara, eu acho que pelos que vem ali na frente é um evoluiu, mas poderia ser Eu melhor. acho que sim também. Concordo contigo. E eu já começo a pensar em qual é o pior ali. Piorou, acho que nenhum piorou, né? Ah, não. Mas realmente, qual é o que poderia ter sido melhor A ali? gente até estava debatendo isso em off, né? Antes de começar a gravação. É até injusto, né? A gente pensar, pô, nenhum desses emblemas, né? Nenhum desses escudos piorou. Todos eles se modernizaram, né? Acho que aqui é mais entender o contexto e se tem alguma falha técnica, né? Se tem algum detalhe que a gente consiga ver que poderia ser melhor. Boa. Bom, próxima do México, né? Que foi longe aí na Copa. Apareceu bastante recentemente, fez bons jogos ali, acho que jogou melhor que a gente, inclusive. Jogou. O México também tem uma curiosidade legal, que ele é um escudo ali que foi trabalhado junto com a Adidas, né? Então, interessante ver essa mescla. E eles também mantiveram ali a questão do simbolismo da Pedra do Sol, que é a pedra asteca, a forma de escrever México, né? Que foi uma coisa que eles mexeram bastante. Tem algumas referências bem legais ali no escudo. A própria águia ali, né, com essa inspiração asteca também de desenho. Tem a bola, então... Cara, eu gosto muito, assim, eu gosto muito do símbolo do México. Eu acho que melhorou muito num nível absurdo, assim. Até vale comentar que pós esse rebrand eles ainda fizeram uma adaptação, um ajuste na type. Tá? Então o México hoje, se você olhar, procurar, não está mais com essa escrita. Por conta que é o que eu ia falar aqui. Para mim, o único defeito desse escudo é o escrito. Por conta desse contorno, a aplicação, a legibilidade não é tão interessante. Por mais que tenha o contexto, né, todo do porquê dessa escrita, dessa type, eu acho que é a única falha que tem nesse símbolo, que eles corrigiram já nessas novas aplicações. Então agora ela está preenchida, eles mudaram um pouco, então o próprio E do México ele está um pouco mais reduzido e tudo mais, então tá um pouco, já está melhor que essa type que está aí. Para mim é uma das melhores rebrands que eles fizeram, que teve aqui das aplicações, viu? Eu vou com você, não melhorou muito, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco a gente já vai chegar na parte que é difícil, né? Quer ver quem vai para onde. Mas por enquanto também acho que é isso. Agora, Romênia. Cara, Romênia, a gente acaba não vendo tanto a Romênia, né? Porque ela não tem ido para a Copa, não tem se destacado tanto no futebol. Mas de aplicação, é um dos que eu achei que mais melhorou, assim. Ele tem um formato mais antigo de escudo, né, de futebol. Só que essa questão de trazer esse pentágono que é para lembrar os gomos da bola, eles trazem essa questão de unir a Romênia através de 5 províncias. Então, cada desenho ali representa uma das províncias, né, através dos 5 animais. Eu gosto muito, assim. Para mim, se não for a melhor, ela é uma das que melhorou mais, assim, olhando principalmente para a aplicação antiga, que já não era feio. Sim, com certeza. Eu tenho um ponto que pode ser um pouco controverso da minha própria parte, tá? Mas eu achei que ele ficou um pouco complexo demais por conta desses pontos que você trouxe. Concordo. Por ter 5 elementos, né, gráficos diferentes dentro do próprio escudo, ele acaba ficando um pouco... Sabe, você tenta ficar tentando entender o que é e talvez não passe o que poderia ser se fosse só um, por exemplo. Ou unificar ele de uma forma só. Então, aqui eu vejo um detalhe de problema, assim, digamos assim. Por mais que tenha ficado muito bom, né, de maneira geral, eu trago esse ponto como um peso, assim, na balança, sabe? Cara, eu concordo. Eu acho que pensar, por exemplo, em digital, né, aplicação digital, a gente diminuir isso aqui, já começa a ficar complicado de entender o que é o que, né? Exatamente. Talvez nisso até o antigo lembrasse mais, se você diminuísse. Você acha que isso evoluiu, mas poderia ser melhor? Eu acho que sim. Eu acredito que entra no evoluiu, Então, mas poderia ser melhor. eu quero ver quem que vai cair aqui, cara. Porque, olha,
Algum a gente tem que colocar como Algum vai piorou. ter que cair, Bom, aqui tem umas aplicações ali da Romênia. Isso. E essa segunda camisa para mim é sensacional. Sensacional mesmo. a camisa da Adidas. E tem o da Austrália, né? A Austrália também tem uma ideia legal por trás ali que eu achei bem interessante, que é o famoso funciona para qualquer logo, né? Que é quando você traz ali 3 pilares, né? Então eles basicamente trouxeram 3 formas ali inspiradas nos 3 diferenciais do futebol: atmosfera, diversidade e unidade. Então, ela foi premiada, teve uma recepção positiva. Eu gosto da modernização, assim, eu acredito que eles não perderam a essência e trouxeram uma aplicação diferente. Eles têm, acho que tem até os vídeos deles ali, que mostram uma aplicação mais completa. Eu gosto do projeto. Eu pesquisando e tudo mais, eu trouxe um olhar assim que não te remete muito a uma marca de banco. Talvez. Deixa eu até voltar para o símbolo aqui. Olhando assim. Talvez não pegue tanto ser uma, sabe assim, por exemplo, pode parecer uma bola de vôlei. Poderia, né, Não ser sei. interpretado como bola de vôlei, uma bola de torneio basquete. de golfe, um torneio de tênis. Esse eu acho que é o único ponto que me pega. E já tinha esse problema na passada antes. também, né? Não é algo que agora nesse rebrand eles trouxeram. Não, mas não resolveu, né? Mas eu consigo ver muito como algo genérico, que nem você falou de 3 pilares, né? Aquelas 3 colunas, cada um representando uma coisa. Então eu acho que se fosse para trazer alguém para piorou, eu talvez colocasse eles. Não concorda? Cara, eu vou deixar aqui no evoluiu, mas poderia ser melhor por enquanto. Tá. Mas pra gente discutir mais pra frente, que eu acho que dos próximos ali, nenhum vai ser o piorou. Talvez esse aqui que a gente vai falar agora, que é o País de Gales. Vamos lá. Pra gente falar um pouquinho do País de Gales, é um que mudou pouco, né? Uma atualização menor ali, mais simples. Eles deixaram o ângulo ali um pouco mais afiado, deixaram a borda um pouco mais simples. Tem alguns elementos ali da cultura galesa, então algumas coisas bem legais. Segundo quem fez lá, que foi uma agência de Londres, teve um 53% de opinião positiva sobre a marca. Eu vejo que melhorou, assim, tirou muito dos elementos que a gente falou de outra marca ali, né, que tornam ela muito difícil de aplicar. Sim. Embora tenha deixado o dragão um pouco mais pintado ali do que era antigamente. Eu gosto, mas para mim continua uma marca um pouco simples. Sim, concordo contigo. Vou te falar que eu gostava bastante do formato do emblema anterior. Me pega um pouco eles não terem mantido esse formato e até mesmo as estrelas que tem nesse contorno, para trazer um pouco da referência ao próprio País de Gales e o símbolo anterior e tudo mais. Então eles deram uma modernizada, né? Ficou até mais simplista, de maneira geral, minimalista. Só que ao mesmo tempo, daí o dragão, ao invés de deixar ele mais minimalista, não, eles colocaram mais peso ali. Então tá com sombreado, né? Trazendo até um estilo um pouco mais, como se fosse um 3D praticamente, né? Ali meio fakeado, mas um 3D. Então é difícil, viu? Essa é uma marca que eu não saberia. Dá para fazer muita coisa em cima disso, né? Eu sinto falta, por exemplo, do nome. Para quem olhar esse símbolo, vai saber que é País de Gales? Pois é. Né? Uma coisa que esse projeto trouxe foram as fontes, né? Tem alguns projetos que trouxeram um conjunto de fontes ali própria, né? Eles são um desses que usou, mas não me pega, assim. Acho que evoluiu, mas poderia ser melhor, por enquanto, pelo menos. Estou de acordo também. Agora... Acabou esse... Agora é uma questão. Alguém aqui vai ter que descer, porque eu acho que das próximas 4, ninguém piorou muito, né? Ou você acha que a Espanha, talvez? Não acho que a Espanha piorou. Então vamos falar dali para cima, e aí a gente já negocia isso. Tá, combinado. Vamos lá. Espanha. Bom, a Espanha, primeiro, ela tem a mesma questão de Portugal ali, né? Ela fez uma revitalização em duas partes. A diferença é que ela já trouxe um escudo modernizado, mas ela também refez o escudo ali da federação, né? Então, muita gente reclamou porque o primeiro escudo era baseado ali em Dalí, enfim, toda essa questão mais artística.
Mas eu gosto, cara. Eu gosto, eu acho que tá. Talvez principalmente o da instituição, e aí aqui vai entrar uma questão, né? A gente vai avaliar do time, né? Não da instituição. Esse segundo, né? Porque da instituição, talvez entre no que a gente falou de Portugal. É muito simples, embora tenha um vídeo que eles fizeram que mostra muito legal ali a questão da aplicação. Mas o escudo do time, essa simplificação, manteve ali o brasão. Eu gosto. Eu achei que ficou bonito, achei que a aplicação na camiseta ficou muito legal. Ficou menos clássico, talvez, mas gostei, assim, uma adaptação moderna. E você? E esse veio com vídeo, com áudio. Só para, antes de falar, né, mostrar. Se a gente fosse falar dessa marca aqui, eu ia falar que... Tem mais problema. Que a gente teria muito problema no debate, porque tem muita coisa para criticar ali. Obviamente que a direção de arte ficou sensacional, por isso que eles conseguiram vender esse projeto, eu acredito. Mas esse minimalismo do escudo antigo, né, com o novo, ele é muito interessante. Então, ainda acho que tem problema, né, que é a questão de identidade, conseguir ver em formatos reduzidos, ainda tem alguns probleminhas ali, mas eu gostei bastante desse minimalismo e dessa modernidade que eles fizeram, né, esse toque refinado. Eu acredito que a questão de colocar ele num formato que é mais gráfico, né, sem tanta cor, que você consegue aplicar de uma maneira vetorial interessante, foi o que trouxe esse tchan para dentro da marca. Mas melhorou muito ou poderia ser melhor? Aí a gente tem um problema, né? A gente não consegue mais colocar em evolução. Assim, uma coisa já vou propor aqui. Manda. Como a gente está analisando só os escudos das seleções de futebol, a gente tem que tirar Portugal dessa lista. Concordo. Porque Portugal é a instituição. Então a gente não pode, né, comparar pera com laranja aqui. Concordo. Então, você acha que ela evoluiu, mas poderia ser melhor? Eu acho que sim. Então agora ela ganhou um espacinho. Sim, bora. Boa. Então, bora para a próxima, Estados Unidos. Outro escudo que teve um apoio ali da Nike, né, nesse caso. Também tem um baita projeto ali de type por trás, então... Eu sou até suspeito para falar, porque eu acho que já era bonita, assim, já era uma marca única, assim, a marca dos Estados Unidos, não era feia. Mas acho que ficou mais com cara de Estados Unidos agora, sabe? Quando você olha nas Olimpíadas e vê os caras chegando ali com aquela marra. Eu senti que a marca tem um pouco dessa marra, traz um pouco da bandeira, o USA grande ali. Eu gosto, cara, eu gosto da marca. Cara, eu gostei bastante desse símbolo dos Estados Unidos, esse escudo, mas eu senti falta das estrelas. Por conta da bandeira ter, né, as estrelinhas brancas, eu acho que poderia ter alguma coisa que remetesse a isso, sabe? De ter esse encaixe de alguma maneira dentro da aplicação, às vezes até no próprio U, né, ficar num canto ali, só essa parte, ou até mesmo a composição do USA. Parece que eles, sabe quando você aumenta muito a type para encaixar dentro de uma composição? Uhum. Essa é muito a minha impressão, assim, com esse escudo, né? Cara, enquanto você falava, eu tava reparando o quanto esse escudo, assim, ele tem um tom meio Army, meio um pouco mais do exército, assim, um pouco mais da Navy, da Marinha, enfim, sabe? Ele tem um tom bem forte, assim, de causar bem essa força, mas realmente, talvez uma estrelinha ali, algumas estrelinhas desse algum destaque, né? Alguma coisa. Às vezes até, te falar até pra fora caberia, cara, alguma coisa com as estrelinhas. Até o espaçamento entre letras, né? O S no meio, ele não tá no mesmo peso das próprias faixas ali, então causa uma estranheza visual, assim, olhando de certa forma. Cara, a questão é que comparado às outras aqui, pra mim ele tá acima dessas aqui, dessas outras 7. Você acha que foi uma marca que melhorou muito? Eu acho que aqui a gente vai ter que definir quem vai cair. Porque assim, Bélgica e Brasil, pra mim, vão estar acima ali. Não sei se pra você também.
Sim, não. Então a gente já tem que definir quem cai, porque os Estados Unidos não é a pior também. Para quem que tá aí para você? Para mim, cara, fica muito entre País de Gales e Venezuela. É mesmo? Para mim País fica de entre Gales. esses dois. O que que você... Eu ia falar Costa Rica. Costa Rica eu pensei, mas putz, o significado ali do vulcãozinho me pegou um pouco, assim, sabe? Porque daí você vai pro da Venezuela, o significado existe, mas tá tão mais restrito a um monograma, Sim. que se você tirar o monograma não tem mais nada ali, sabe? Além da bandeira. Isso me pega um pouco, não, nem tão visualmente, mas o contexto. Vamos então com o País de Gales. Eu acho que o Gales trabalho ao abaixo. redor do projeto da Venezuela, ele ainda tem um entorno melhor, né? Que dá pra... E Estados Unidos vem pra cá. Bom, assim, a gente tem que pôr um na melhor. E aqui vem pra mim o meu. Pra mim, disparado... A gente não combinou nada, não, tá? A gente nem conversou antes, que é pra ninguém influenciar na opinião do outro. Mas pra mim, disparado, o melhor projeto de design, de branding é o da Bélgica. Assim, é absurdo toda a composição. Eles vêm com... Cara, pra mim só a questão de você lembrar o B ali, né, no escudo, você trazer o B da Bélgica, minúsculo ali, eu já acho sensacional, acho que é uma reconstrução muito bem feita. Eles têm toda a questão de submarcas ali que eles usam, né, os Red Devils, enfim, tem uma questão muito complementar que é legal, as próprias fontes, a preservação da coroa. Cara, a forma como está apresentado, como ele funciona no digital e minimalista, para mim, assim, projeto nota 1000, assim. Eu tô contigo. Para mim é o melhor projeto de rebranding que a gente tem aqui. Tem um ponto que me pega muito, que é, na hora que você olha para esse escudo novo, você já vê a proporção áurea aplicada. Tá certinho ali a composição do nome, aonde está o peso da barriga do B, né? E a bandeira aqui. Então isso para mim tá sensacional e pra gente que gosta, né, de visual, de design, isso pega muito também. Então para mim é o melhor projeto disparado, assim. Não, e até a forma de manter, assim, sabe? Conseguiram manter a coroa, conseguiram manter o ramo ali embaixo, só que, cara, com uma aplicação muito legal, quando você vai pro digital isso some. Pô, assim, sensacional, um baita projeto, cara, que quem fez lá tá de parabéns, viu? Tá mesmo. Aqui a gente traz... É o melhor, né? Não tem disparado, jeito. Disparado. Quando eu olhei para esse grid, nesse exemplo que a gente tem aqui mesmo, e eu vi que fica mais claro ainda nessa proporção áurea aplicada, já no olho você já bate, já vê, e você fala, pô, que projeto bem feito, que cuidado que os caras tiveram para desenvolver. Para mim é disparado o melhor também. E tem muito do que as outras às vezes pecaram, que é de manter a essência, que nem eu comentei do escudo do País de Gales, que eles poderiam manter o mesmo formato. Aqui eles trouxeram características que já tinha na anterior. Mesmo mudando o formato. Exatamente. Mudou o formato, mas eles conseguiram manter as características que faziam a marca ser a marca. Exatamente. Bom, e agora chegamos no Brasilzão, que né, foi feito ali pela Ana Couto, em 2019. Esse a gente até tinha conversado um pouco assim por cima, que eu não lembro de uma repercussão muito grande sobre, né, o escudo como um todo. Embora seja uma mudança ali até relevante, né? Não é uma mudança tão pequena, não é tão... Tem a questão ali das faixas amarelas estarem passando pela borda, teve mudança ali da fonte do CBF, mudança dos tons das cores ali, né? De todas as cores, então... Até hoje tem gente que faz redesign disso na internet. Eu gosto ali, tem uma questão de simbolismo, de mostrar movimento, então essa questão das faixas passarem ali por cima... ele é um pouco mais flat. A aplicação como um todo eu acho muito bem feita, tá? Sim, muito bem desenhada, tanto a fonte, cara, a tagline do hashtag Joga Bola, eu acho muito bom, assim, um termo muito brasileiro, né? Se a gente for falar agora do Vai Brasa, né? Que ficou na boca da galera aí da campanha lá da Nike. E a diferença disso para um Joga Bola, né? Que a gente usa toda hora aqui no Brasil. Eu gosto, cara, eu gosto. Para mim, a minha dúvida, né, antes até de ouvir o que você vai falar, é se ela melhorou muito ou se ela só evoluiu. O que você acha? Eu acho que ela só evoluiu. Eu não consigo ver como uma baita de uma melhora. Obviamente que é até injusto agora eu falar isso, mas
Eu acredito que a marca ela poderia ter tido uma evolução maior até. Obviamente melhorou do que era, então essa evolução também parte desse princípio, mas, por exemplo, a faixa que você comentou, né, de estar sobrepondo, eu acho isso interessantíssimo, mas me incomoda muito ela não seguir o mesmo... Ah, sim, a faixa. Ela não seguia a mesma linha ali. Então parece que em algum momento tem um laço escondido, sabe, na aplicação. Por trás do CBF parece que tem um laço ali que alguém precisa puxar para abrir e daí vai ser dessa forma. Isso foi algo que me deu desde o primeiro momento que eu olhei assim, eu falei, ué, mas por que tá desse jeito? Por que o verde não segue a mesma faixa o tempo todo? Por que o amarelo não segue a faixa o tempo todo? Faz sentido. Tentei procurar explicação, também não achei. Não sei se você chegou Pelo que eu entendi, é muito de causar esse movimento, assim, de parecer que é algo um pouco mais de movimento, não é tão fixo, não é tão... Mas assim, explicação, né? É uma explicação. Na outra tela ali tem um pouquinho tanto da fonte quanto do Voa Canarinho Voa, Joga Bola. A fonte eu amei, cara. Eu acho a fonte muito boa, bem condiz ali com o escudo. Essa evolução do CBF mesmo ali também está muito interessante. E sendo justo também, né? A aplicação gráfica desses símbolos em formas reduzidas. Né? Monocromática. Monocromática também ficou sensacional. Então, teve uma evolução, né? Uma melhora bem interessante aí também. Tá, você acha então que ele evoluiu, mas poderia ser melhor. Mas quem é melhor que ele ali de baixo? Pra gente descer alguém? Quem que... Vamos ver no tier aqui. Pra ele pra subir alguém, no caso. Subir alguém. Quem que é melhor que o do Brasil? Que melhorou muito. Cara, é que pra mim tem uma questão. Eu acho que os Estados Unidos é muito bonito. Eu gosto muito do escudo deles, eu acho que parece um escudo. É imponente e tal. Pra mim a questão dos Estados Unidos ele já era bom. Aí é um já ponto. Não era ruim, sabe? Já tinha uma boa aplicação. Pra falar que melhorou muito, né? E pra mim a Espanha talvez entre na mesma categoria, sabe? Quem melhorou muito, melhorou mais que o do Brasil? Eu subiria a Espanha. A Espanha? Que ela melhorou muito. Ela ficou mais minimalista. Cara, vamos, eu vou com você. Eu vou com você, porque eu acho que a Espanha, assim, se fosse falar, por exemplo, das camisas da Copa, é uma das camisas que eu gostaria de comprar. Tanto as duas, assim, tanto a vermelha quanto a outra. Eu achei que elas ficaram bem aplicadas. Tá bom, né? Não deu pro Brasil mais uma vez. Mas não saiu tão cedo, pelo menos dessa vez. Foi até a fase final, mas caiu no caminho. A Bélgica, né, que tirou a gente ali em 2018, foi a campeã. E acho que realmente não tem comparação. Está bem mais adequada que os outros projetos. Não, sem dúvidas. É o melhor projeto, tanto gráfico quanto conceitual, né? Eu acredito que a composição toda, o que eles fizeram, o trabalho da agência que fez, ficou brilhante. Por isso, a gente avalia como a melhor aqui. Boa. E bom, a gente não colocou todos, né? Todos os designs que tiveram, a gente deixou os mais marcantes aí que tiveram nos últimos 20 anos. Mas também se você que está aí assistindo tiver uma opinião diferente, falar, cara, comenta aqui, fala com a gente, troca uma ideia. Acho que quando a gente fala de rebranding, quando a gente fala de design também como um todo, tem muito de opinião pessoal, gosto pessoal, muito de referência do que a gente tem, né, como padrão. Então, com certeza, assim, vai ter gente com opinião, vai ter gente xingando a gente por ter colocado o Brasil na terceira linha, mas acho que aqui já tem um bom norte. Bom, é isso. Obrigado por terem assistido, por terem acompanhado aí nosso tier. E até um próximo, quem sabe, né? Com certeza, fazer daqui uns dias, só esperar mais times refazerem os escudos e a gente faz só de time, né? Faz os times aí do Brasileirão, do mundo. Boa ideia. Mas valeu, pessoal. Até mais.